Sinceramente, eu acho um absurdo que alguns torcedores do Flamengo estão falando nas redes sociais, tá? Se caso o Flamengo passar para a final e enfrentar a equipe do Dorival Júnior, que é o São Paulo, que o Dorival Júnior, que é a equipe do São Paulo, seja campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Sinceramente, tem alguns torcedores aí que estão falando isso e eu acho isso um absurdo. Isso não é flamenguista. Eu não quero acreditar que isso seja flamenguista. Eu não quero acreditar. Sei lá, talvez seja um anti-disfarçado. Porque, sinceramente, o cara que pede isso para que isso aconteça, eu não consigo entender, tá? E a gente também vai falar sobre esse sorteio aqui da Copa do Brasil que rolou há poucos minutos atrás, tá bom? E vamos também, né, falar sobre essa semana cheia que o Flamengo terá aí para recuperar atleta, recuperar alguns jogadores ali e tudo mais, que estão já com alguma fadiga muscular. O Flamengo agora só entra em campo sábado contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? A gente vai falar aqui sobre o Flamengo, vai falar um pouco também sobre esse sorteio da Copa do Brasil, mas antes eu gostaria muito aqui de fazer um pedido para vocês. Somos 423 inscritos aqui no canal CL Nação Rubro Negra. E eu sou muito grato a essas pessoas que têm aqui, vindo aqui, acompanhado o nosso canal, tá se inscrevendo também para querer estar acompanhando aqui o canal CL Nação Rubro Negra. A gente está na meta de 1.000 inscritos e contamos muito com a sua participação. Fazendo o que primeiramente, CL? Bom, acompanhando a gente aqui até o final do vídeo. Se caso você curtir, se caso você gostar, você se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para amigos e amigas rubro-negras. Não esqueça, ative o sino da notificação, até mesmo para você ser notificado dos vídeos e conteúdos que estão surgindo aqui em nosso canal. Tá ok? Bom, vamos falar de Flamengo? Há poucos minutos atrás aí saiu o sorteio da Copa do Brasil, né? Já saiu o sorteio, o horário, o local e tudo mais, onde o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, né? Essas duas equipes aí se enfrentando mais uma vez em uma semifinal, só que agora uma semifinal de Copa do Brasil. Lembrando que nessa era aí de Flamengo e Grêmio, né, que essas duas equipes esteve duelando e tudo mais, né? São duas equipes que o Flamengo vem sendo bastante copeiro, a equipe do Grêmio também é conhecida por ser bastante copeira, é uma das equipes que merece muito respeito dentro dessas competições, principalmente Copa do Brasil. É uma das equipes que mais tem Copa do Brasil ao lado do Cruzeiro, se eu não me engano, né? Então, essas duas equipes estiveram já uma vez aí nessa era aí se enfrentando numa semifinal, mas só que num torneio, né, internacional que foi a Copa Libertadores, e a gente deu aquele baile em cima da equipe do Renato Gaúcho no Maracanã. E agora, pela uma competição nacional, essas duas equipes vão se enfrentar, tá? Numa semifinal de Copa do Brasil. E o Flamengo fará mais uma vez, né, assim como foi na Libertadores, fará mais uma vez o jogo de volta dentro de casa, dentro dos seus domínios, dentro do seu campo, tá bom? E bom, para quem não sabe, o primeiro jogo acontece dia 26/7, na quarta-feira da semana que vem, tá? Acontece esse jogo entre Flamengo e Grêmio, já o primeiro jogo, jogo de ida, o Grêmio jogando diante da sua torcida e tudo mais, tá ok? Dia 26/7, quarta-feira, acontece Flamengo e Grêmio. Essa partida vai acontecer às 21h30, tá? Às 21 horas ali, vai acontecer esse jogão aí, esse clássico do futebol brasileiro, podemos dizer, entre Flamengo e Grêmio. E ao mesmo horário ali vai acontecer também Corinthians e São Paulo, tá? O São Paulo vai fazer aí o jogo de volta em casa e o Corinthians vai disputar ali na Arena Corinthians ali com o São Paulo o primeiro jogo, jogo de ida, tá? No horário similares, essas duas partidas vão acontecer, tá bom? E no dia 16/8, em agosto, teremos a partida de volta, tá? No mesmo horário, tá? Flamengo e Grêmio vão estar aí se enfrentando pela Copa do Brasil, tá ok? E ali vai ser definido quem vai passar para a final, ou com o São Paulo ou com o Corinthians, tá ok? Então, já o Flamengo já tem um jogão aí já na próxima semana, aí um jogo que, dependendo do que for, dependendo de como se desenrolar, pode ser definido até mesmo nesse jogo de ida que o Flamengo terá aí na Arena do Grêmio, tá ok? Bom, cara, falando agora, a gente estava aqui falando de Copa do Brasil e tudo mais, a gente sabe que tem um treinador, cara, que conquistou de tudo aqui no Flamengo, conquistou quase de tudo, vamos dizer assim, né? Poderia ter conquistado muito mais, se caso continuasse esse ano no Flamengo e tal, coisa que não aconteceu. Tem um mosquito chato aqui, mano. Aqui é uma área com muita matas assim, tem bastante mosquito, bastante pernilongos aqui, enfim. Essas duas equipes, o Dorival Júnior, ele é um cara que conquistou a Copa do Brasil e Libertadores com o Flamengo, é um cara que eu admiro bastante, é um cara que, por exemplo, quando o Flamengo estava aí com o Paulo Souza, passando todo aquele perrengue, que o Paulo Souza não estava executando um bom trabalho, eu fui a favor da vinda do Dorival, eu fui a favor, até mesmo pro Dorival ser ali um cara ali que pudesse
incentivar um pouco mais essa equipe, né? Que vinha mal. Ele mesmo, em uma entrevista, ele falou que pegou um Flamengo bem derrotado, um Flamengo bem para baixo, um Flamengo bem, né, mentalmente ferrado, assim podemos dizer. E ele chega, ele recupera aquela volta por cima diante do Atlético Mineiro. E dali, mano, a gente foi só alegria, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, a gente conquistou. A gente teve um final de 2022 bem bacana, bem feliz. Fechou com chave de ouro legal, assim podemos dizer. Embora o brasileiro não veio, mas fechamos com chave de ouro. Conquistamos a Copa do Brasil, que era o único título que faltava com esse elenco, que o Jorge Jesus não havia conquistado e tudo mais, né? E conquistamos a Libertadores em cima do Atlético Paranaense, cara. Nos dando aí a terceira Libertadores, nos colocando ali no mesmo patamar ali do que hoje é o Palmeiras, do que era o Santos, o Grêmio e tudo mais, entendeu? E, cara, é claro que a saída do Dorival foi uma saída um pouco chata, um pouco, né, ruim, né, um pouco bem conturbada, assim podemos dizer, né? Ficou um ponto sabe, de exclamação muito grande. Por quê? Porque ele de interrogação, né? Exclamação não, interrogação muito grande. De, tipo assim, o que aconteceu? Porque foi um bagulho tão do nada, como o Dorival saiu do Flamengo, tipo, do nada o Dorival aparece com um vídeo falando que agradece muito a torcida. Então, tipo assim, logo em seguida o Flamengo anuncia o Vitor Pereira, técnico do Flamengo e tal. Foi uma saída bem ruim mesmo, foi uma saída bem chata. Mas só que é o seguinte, alguns torcedores do Flamengo, eu até entendo, ficaram chateados porque queriam que o Dorival ficasse. Eu também acharia justo o Dorival ficar por tudo que ele fez. Embora eu achava que o Flamengo deveria sim procurar outro técnico. Eu, na minha opinião, acharia que o Flamengo deveria procurar outro técnico. Porque, sei lá, eu tinha meus pés atrás com o Dorival Júnior. Até por enxergar talvez o trabalho dele com prazo de validade. Eu enxergava assim. Hoje, talvez, com o que ele está executando, fora do Flamengo, eu já enxergo de outra maneira. Sinceramente, já enxergo de outra maneira. Mas eu era a favor que viesse um outro treinador, que viesse um cara, né, assim, para poder dar um futebol melhor para essa equipe performar melhor e tudo mais. Eu queria que viesse. Ou se fosse Jorge Jesus, sei lá, qualquer outro, né? Mas o Flamengo foi atrás do técnico Vitor Pereira, que eu já achei estranho, até porque o Vitor Pereira foi vice-campeão, né? O Vitor Pereira não fez um... Apesar dele ter levado o Corinthians também aonde deu, assim, tal, mas não foi lá uma campanha excepcional para talvez colocar o Vitor Pereira no Flamengo, tá? Então, assim, eu entendo esses torcedores que ficaram chateados por Dorival ter saído, eu entendo perfeitamente, eu entendo isso. Eu também não acharia injusto o Dorival ter ficado, até porque ele conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, embora eu acho que o Flamengo deveria sim talvez ir atrás de outro técnico, tá? Que não fosse o Vitor Pereira, fosse outro, mas eu não acharia injusto, né, ter que manter o Dorival. Acho que eu entendo esse lado da torcida do Flamengo ter ficado chateado pelo cara ter saído, e talvez sim, ele poderia ter conquistado os títulos que o Vitor Pereira não conquistou, né, se ele tivesse à frente do Flamengo. Não podemos esquecer que esse início de ano do Flamengo foi um início de ano bem ruim, bem chato, bem complicado. Foi esse início de ano do Flamengo, perdemos o título pra caramba, né? Bem chateante foi esse início de ano, que eu não gosto muito nem de ficar lembrando. Enfim. Então, assim, cara, tem muita gente procurando, o Flamengo não deveria ter feito isso com o Dorival, que isso e aquilo. Tá, vamos olhar um pouquinho aqui com paciência e com calma. O Dorival fez isso com o Ceará. Ele largou o Ceará a ver navios, cara. Ele largou o Ceará. Entendeu? E talvez isso pode ter sido um ponto para o Ceará ter caído. Porque o Ceará caiu. O Ceará foi para a Série B após a saída do Dorival. O Ceará foi de ladeira abaixo. E o Ceará vinha fazendo boas campanhas com o Dorival. Tá? O Ceará vinha fazendo boas partidas com o Dorival. Inclusive, se eu não me engano, acho que estava invicto na competição da Sul-Americana. Se eu não me engano. Então, tipo assim, ele largou o Ceará. É claro, Flamengo, o Ceará, porra. Flamengo, pô, muito mais camisa e tudo mais pro Ceará. Tá bom? Então, assim, mas se a gente for olhar com um olhar, né, por exemplo, pô, caraca, injustiça e tudo mais, sacanagem, bobeirinha, né? Então, assim, eu acho que é um pouco hipocrisia da nossa parte, tá? É um pouco hipocrisia. Eu acho que o futebol é muito dinâmico, né? Um cara pode estar aqui num clube e daqui a pouco partir para outro, entendeu? A diretoria pode gostar ali muito do cara de uma hora, do nada parar de gostar do cara. Do nada não querer mais o cara. Então o futebol é muito dinâmico, cara. E você procurar justiça, o futebol às vezes ele é injusto pra caralho, mano. Ele é injusto pra caralho.
É claro que eu preferia que o Dorival não tivesse saído da maneira que ele saiu. O Flamengo poderia ter feito uma saída melhor se quisesse contratar outro técnico. Até porque quando estava essa situação, também se especulava muito do Dorival ir para a seleção e talvez abandonar o Flamengo. Né? E talvez abandonar o Flamengo. Ficou essa situação também. Não vamos aqui negar, né, torcedor? Você ficou receoso de talvez o Dorival abandonar o Flamengo. De renovar o contrato e abandonar o Flamengo. Né? Eu fiquei, por exemplo, com esse receio. Por isso eu até achava que o Flamengo deveria sim ir atrás de outro técnico. Mas não fazer o que fez com o Dorival. Agora, o ponto que eu quero chegar aqui, alguns torcedores do Flamengo estão torcendo para que o Dorival vença, porque o Dorival, tá, beleza, conquistou de tudo aqui com o Flamengo, tal, etc. E agora ele tá no São Paulo, querendo que o Dorival, com a equipe do São Paulo, vença o Flamengo, tá ligado? Numa final de Copa do Brasil. Sinceramente, cara, você não é flamenguista. Você não é flamenguista. Entendeu? Você não é flamenguista. Desculpa, mas não é, cara. Eu não consigo enxergar isso. Não consigo enxergar você como um flamenguista. Ou você é modinha, mano. Sinceramente. Você torcer pra isso, não consigo entender. Não consigo entender. É claro que se acontecer de chegar numa possível final do Flamengo e São Paulo, beleza. Se o São Paulo conseguir, é uma coisa. Tal. Parabéns, São Paulo. Parabéns ao Dorival, que é um técnico competente. E a gente sabe disso. Nós, torcedores do Flamengo, sabemos disso. Mas jamais eu vou querer que isso aconteça. Entendeu? Jamais eu vou torcer para que isso aconteça. E ver alguns torcedores do Flamengo querendo que isso aconteça, sinceramente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Felizmente, você não é flamenguista. Ou então você começou a torcer pro Flamengo há pouco tempo, cara. Me desculpe. Me desculpe. Tá? Mas, cara, eu achei isso um absurdo. Eu achei isso ridículo. Mas, enfim, o Flamengo aí vai pegar o Grêmio, dar essa data e tudo mais. Focar no Grêmio primeiro, antes de pensar Corinthians e São Paulo, tá? Resolver com o Grêmio. Depois a gente pensa aí se será o São Paulo ou o Corinthians, né? Lembrando que o Flamengo e Corinthians fizeram, né, a final da Copa do Brasil no ano passado e pode ter uma reeditada, né, dessa final novamente aí o Corinthians querendo vir mordido, né, dar o truque e tudo mais. Podemos ter isso, pode ser, né, no caso, que isso aconteça entre Flamengo e Corinthians aí novamente numa Copa do Brasil. Seria louco demais. Bom, enfim, o Flamengo terá essa semana aí cheia, tá? Para recuperar alguns jogadores. Flamengo que conta aí com alguns jogadores no departamento médico. Ontem mesmo, antes do jogo, saiu a notícia que o Pedro, né, tá com uma dor muscular e tudo mais. O Davi Luiz também ontem saiu sentindo na partida. Também. Né? O Flamengo que não conta aí também com o Mateuzinho e Bruno Henrique, que vem se recuperando de lesão. Os dois jogadores também vêm se recuperando de lesão, tá? E fora alguns jogadores ali que também devem estar com algum desgaste muscular, porque sempre tem. Até porque o Flamengo teve uma semana muito cheia. Uma semana de clássicos, cara, no futebol brasileiro. O Flamengo pegou o Palmeiras no sábado retrasado. No sábado passado, no caso. Pegou o Palmeiras. Sábado retrasado, tá certo. Pegou o Palmeiras. Pegou o Atlético Paranaense. E pegou o Fluminense. Então são jogos muito desgastantes fisicamente e mentalmente, cara. São jogos muito desgastantes para essas equipes. Tá ligado? Muito desgastante mesmo. Então não é fácil você fazer jogos a esse nível em sequência, cara. Em sequência. E não podemos esquecer, o Flamengo é o único time que está disputando as 3 competições. Nem o Corinthians, nem o São Paulo. Acho que o São Paulo o São Paulo também está disputando, né? Nesse caso aí, pegar o São Paulo numa final da Copa do Brasil. O São Paulo está disputando a Copa do Brasil e a Sul-Americana. O Flamengo é um dos únicos ali que está disputando, por exemplo, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, assim podemos dizer. Então, tipo assim, cara, não é fácil você pegar essa sequência de jogos tão gritantes, tão forte assim, né? Cansa realmente mentalmente, cansa fisicamente, entendeu? Então, o Flamengo vai ter uma semana cheia para recuperar esses jogadores, para botar esses jogadores nas suas melhores condições. Inclusive, o Bruno Henrique, que é uma boa notícia, foi a campo hoje, o treinamento de hoje, treinou com bola e tudo mais. Eu não acredito que ele vá para a partida contra o América Mineiro, tá? Não acredito que ele vá para o jogo contra o América Mineiro, entendeu? Será que talvez ele pode ir para um Flamengo e Grêmio, primeiro jogo de ida? O jogo da ida aí? Será? Pode ser que aconteça, não sei. Pode ser que ele viaje já com a delegação. Assim espero, tomara, né?
Ou então no jogo da volta. Isso pode ser que aconteça. Lembrando também que o Eric Pulgar, né, que é um jogador super importante, né, um jogador que, pô, para quem tava na expectativa como eu de ver o Eric Pulgar e Alan, acho que vai demorar um pouco porque o Eric Pulgar tá com uma lesão aí chata também muscular e tudo mais, tá ok? Então o Flamengo vai ter essa semana cheia para recuperar esses jogadores e tudo mais, os jogadores que realmente estão com uma lesão ali um pouco mais sérias e jogadores que talvez ali estejam perto de ter uma lesão e tudo mais. Então vai ser uma semana muito importante, até mesmo também para o técnico Jorge Sampaoli corrigir alguns erros, né? Pensar, refletir melhor, ver esses jogos do Flamengo. Acho que seria muito importante o Jorge Sampaoli estudar esses jogos do Flamengo. Com certeza eu acredito que ele, por ser um cara profissional, ele vai procurar fazer isso. Esses jogos que o Flamengo fez, os erros e os acertos, o que pode melhorar, o que já tá bom e tudo mais. Então a gente espera que o Jorge Sampaoli possa trabalhar bastante durante essa semana aí, já que o Flamengo vai ter uma semana livre aí de jogos, só volta a jogar no sábado contra o América Mineiro, tá bom? Então esse daí, essas foram as notícias, né, que a gente traz aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, já que se você estiver aqui acompanhou a gente até o final aqui, cara, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? Deixa seu comentário, não esquece aqui de deixar seu comentário, o que você acha desse jogão da Copa do Brasil. Jogão, hein? Flamengo e Grêmio é jogão. Deixa aqui nos comentários, compartilha o vídeo para amigos e amigas rubro-negras e não esqueça de ativar o sino da notificação, também para você ser notificado dos vídeos e conteúdos que estão surgindo aqui em nosso canal, tá bom? Tamo junto. Saudações rubro-negras.